Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um capítulo de Histórias da Meia-Noite de Machado de Assis. Capítulo 3: O Encontro. Foi um verdadeiro dia de festa aquele em que o comendador cingiu ao peito o filho que 8 anos antes mandara a terras estranhas. Não pôde reter as lágrimas o bom velho. Não pôde, que elas vinham de um coração ainda viçoso de afetos, exuberante de ternura. Não menos intensa e sincera foi a alegria de Camilo. Beijou repetidamente as mãos e a fronte do pai, abraçou os parentes, os amigos de outro tempo e durante alguns dias, não muito, parecia completamente curado dos seus desejos de regressar à Europa. Na cidade e seus arredores não se falava em outra coisa. O assunto não principal, mas exclusivo das palestras e comentários era o filho do comendador. Ninguém se fartava de o elogiar. Admiravam-lhe as maneiras e a elegância, a mesma superioridade com que ele falava a todos, achava entusiastas e sinceros. Durante muitos dias foi totalmente impossível que o rapaz pensasse em outra coisa que não fosse contar as suas viagens aos amáveis conterrâneos. Mas pagavam-lhe a maçada, porque a menor coisa que ele dissesse tinha aos olhos dos outros uma graça indefinível. O padre Maciel, que o batizara 27 anos antes e que o via já homem completo, era o primeiro pregoeiro da sua transformação. Pode gabar-se, senhor comendador, dizia ele ao pai de Camilo. Pode gabar-se de que o céu lhe deu um rapaz de Truz. Santa Luzia vai ter um médico de primeira ordem. Se não me engana, o afeto que tenho a esse, que ainda ontem era um pirralho. E não só médico, mas até bom filósofo, é verdade. Parece-me bom filósofo. Sondei-o ontem nesse particular e lhe não achei ponto fraco ou duvidoso. O tio Jorge andava a perguntar a todos o que pensavam do sobrinho Camilo. O tenente-coronel Veiga agradecia a providência a chegada do Dr. Camilo nas proximidades do Espírito Santo. Sem ele, o meu baile seria incompleto. O Dr. Matos não foi o último que visitou o filho de comendador. Era um velho alto e bem feito, ainda que um tanto quebrado pelos anos. Venha, doutor, disse o velho Seabra. Apenas o viu assomar à porta. Venha ver o meu homem. Homem, com efeito, respondeu Matos, contemplando o rapaz. Está mais homem do que eu supunha. Também já lá se vão 8 anos. Venha de lá esse abraço. O moço abriu os braços ao velho. Depois, como era costume fazer, a quantos o iam ver, contou-lhe alguma coisa das suas viagens e estudos. É perfeitamente inútil dizer que nosso herói omitiu sempre tudo quanto pudesse abalar o bom conceito que estava no ânimo de todos. Dar-lhe crédito, vivera quase como um anacoreta, e ninguém ousava pensar o contrário. Tudo eram, pois, alegrias na boa cidade e seus arredores. E o jovem médico, lisonjeado com a inesperada recepção que teve, continuou a não pensar muito em Paris. Mas o tempo corre e as sensações com ele se modificam. No fim de 15 dias, tinha Camilo esgotado a novidade das suas impressões. A fazenda começou a mudar de aspecto, os campos ficaram monótonos, as árvores monótonas, os rios monótonos, a cidade monótono, ele próprio monótono. Invadiu então uma coisa a que podemos chamar nostalgia do exílio.
Não dizia ele consigo: não posso ficar aqui mais 3 meses. Paris ou cemitério? Tal é o dilema a que se me oferece. Daqui a 3 meses estarei morto ou em caminho da Europa. O aborrecimento de Camilo não escapou aos olhos do pai, que quase vivia a olhar para ele. Tem razão, pensava o comendador. Quem viveu por essas terras que dizem ser tão bonitas e animadas não pode estar aqui muito alegre. É preciso dar-lhe alguma ocupação. A política, por exemplo. Política, exclamou Camilo. Quando o pai lhe falou nesse assunto, de que me serve a política, meu pai? De muito, serás primeiro deputado provincial, podes ir depois para a Câmara do Rio de Janeiro, um dia interpelas o ministro e, se ele cair, pode subir ao governo. Nunca tiveste ambição de ser ministro? Nunca. É pena. Por quê? Porque é bom ser ministro. Governar os homens, não é? Disse Camilo rindo. É um sexo ingovernável. Prefiro o outro. Seabra riu-se de repente, mas não perdeu a esperança de convencer o herdeiro. Havia 20 dias que o médico estava na casa do pai, quando se lembrou da história que lhe contara Soares e do sonho que este tivera no pouso. A primeira vez que foi à cidade e esteve com o filho do negociante, perguntou-lhe: diga-me, como vai sua Isabel, que ainda não a vi? Soares olhou para ele com o sobrolho carregado e levantou os ombros, resmungando um seco. Não sei. Camilo não insistiu. A moléstia ainda está no perigo do agudo, disse ele consigo. Teve, porém, a curiosidade de ver a formosa Isabelinha, que tão por terra deixara aquele verboso cabo eleitoral. A todas as moças da localidade, em 3 léguas em redor. Havia já falado o jovem médico. Isabel era a única esquiva até então. Esquiva, não digo bem. Camilo fora uma vez à fazenda do Dr. Matos, mas a filha estava doente. Pelo menos foi o que lhe disseram. Descanse, dizia um vizinho, a quem ele mostrará impaciência de conhecer a amada de Leandro Soares. Há de vê-la no baile do Coronel Veiga ou na festa do Espírito Santo, ou em outra qualquer ocasião. A beleza da moça que ele não julgava pudesse ser superior nem sequer à viúva do príncipe Alex. A paixão incurável de Soares e o tal ou qual mistério porque ele falava de Isabel, com tudo isso, excitou ao último ponto a curiosidade do filho do comendador. No domingo próximo, 8 dias antes do Espírito Santo, saiu Camilo da fazenda para ir à missa na igreja da cidade, como já fizera nos domingos anteriores. O cavalo ia ao passo lento, a compasso com o pensamento do cavaleiro, que se espreguiçava pelo campo, fora em busca de sensações que já não tinha e que ansiava ter de novo. 1000 singulares ideias atravessavam o cérebro de Camilo. Ora, almejava alar-se com um cavalo e tudo, rasgar os ares e cair defronte do Palácio Royal em outro qualquer ponto da capital do mundo. Logo depois, fazia a si mesma a descrição de um cataclismo tal que ele viesse achar-se almoçando no café Tortone, 2 minutos depois de chegar ao altar o padre Maciel. De repente, ao quebrar uma volta da estrada, descobriu ao longe 2 senhoras a cavalos acompanhadas por um pajem. Picou de esporear e dentro de pouco vão junto os 3 cavaleiros. Uma das senhoras voltou a cabeça, sorriu e parou. Camilo aproximou-se com a cabeça descoberta e estendeu-lhe a mão que ela apertou. A senhora a quem cumprimentara era a esposa do tenente-coronel Veiga,
Representava ser 45 anos, mas estava assaz conservada. A outra senhora, sentindo o movimento da companheira, fez parar também o cavalo e voltou igualmente a cabeça. Camilo não olhava então para ela. Estava ocupado em ouvir a dona Gertrudes, que lhe dava notícia do tenente-coronel. Agora só pensava na festa, dizia ela. Já deve estar na igreja. Vai à missa, não? Vou. Vamos juntos. Trocadas essas palavras que foram rápidas, Camilo procurou com os olhos a outra cavaleira. Ela, porém, ia alguns passos adiante. O médico colocou-se ao lado de Gertrudes e a comitiva continuou a andar. Iam assim conversando, havia há uns 10 minutos, quando o cavalo da senhora que ia adiante estacou. O que é, Isabel? Perguntou Gertrudes. Isabel, exclamou Camilo, sem dar atenção aos incidentes que provocaram e às perguntas da esposa do coronel. A moça voltou a cabeça e levantou os ombros, respondendo secamente. Não sei. A causa era um rumor que o cavalo sentiria por trás de uma espessa moita de taquaras que ficava à esquerda do caminho. Antes, porém, que o pajem ou Camilo fosse examinar a causa da relutância do animal, a moça fez um esforço supremo e, chicoteando vigorosamente o cavalo, conseguiu que esse vencesse o terror e deitasse a correr a galope adiante dos companheiros. Isabel, disse Camilo, a dona Gertrudes, aquela moça será filha do Dr. Matos? É verdade, não a conhecia. Há 8 anos que eu não a vejo. Está uma flor. Já não me admira que se fale daqui tanto na sua beleza. Disseram-me que estava doente. Esteve, mas as suas doenças são coisas de pequena monta. São nervos, assim se diz, creio eu, quando se sabe do que uma pessoa padece. Isabel parara ao longe e, voltada para a esquerda da estrada, parecia admirar o espetáculo da natureza. Daí a alguns minutos estava perto dela o seu companheiro. A moça ia prosseguir a marcha quando Dona Gertrudes lhe disse: Isabel, a moça voltou o rosto. Dona Gertrudes aproximou-se dela. Não se lembra do Dr. Camilo Seabra? Talvez não se lembre, disse Camilo. Tinha 12 anos quando eu saí daqui e já lá vão 8. Lembro-me, respondeu Isabel, curvando levemente a cabeça, mas sem olhar para o médico. E chicoteando de mansinho o cavalo, seguiu para adiante. Pois, mais singular que fosse aquela maneira de reatar conhecimento antigo, o que mais impressionou o então filho do comendador foi a beleza de Isabel, que lhe pareceu estar na altura da reputação. Tanto quanto se podia julgar à primeira vista, a esbelta cavaleira devia ser mais alta que baixa. Era morena, mas de um moreno acetinado e macio, com delicadíssimos longes cor-de-rosa, que seria feito da agitação, visto que afirmava ser exatamente pálido. Os olhos não lhes pôde Camilo ver a cor, mas sentiu-lhes que valia mais, talvez, apesar de o não terem enfitado, que compreendeu logo que com os olhos tais a formosa goiana houvesse fascinado o mísero Soares. Não averiguou nem pôde os restantes feições da moça, mas o que podia contemplar à vontade, o que já tinha admirado de longe, era a elegância nativa do busto e o gracioso desgarro com que ele montava. Vira muitas amazonas elegantes e destras. Aquela, porém, tinha alguma coisa que se avantajava às outras. Era talvez
o desalinho nos gestos, talvez a espontaneidade dos movimentos, outra coisa talvez, ou todas juntas, que davam a interessante Goiânia incontestável supremacia. Isabel parava de quando em quando o cavalo e dirigia as palavras à pessoa do coronel, a respeito de qualquer acidente, de um efeito de luz, de um pássaro que passava, de um som que se ouvia, mas em nenhuma ocasião encarara ou sequer olhava de esgueio o filho do comendador, absorvido na contemplação da moça. Camilo deixou cair a conversa e havia já alguns minutos que ele e Dona Gertrudes iam cavalgando, sem dizer palavras, ao lado um do outro. Foram interrompidos em sua marcha silenciosa por um cavaleiro que vinha atrás da comitiva a trote. Era Soares, o filho do negociante. Vinha bem diferente do que até ali andava. Cumprimentou-o sorrindo, jovial e como estivera nos primeiros dias de viagem do médico. Não era, porém, difícil conhecer que a alegria do Soares era um artifício. O pobre namorado fechava o rosto de quando em quando e fazia um gesto de desespero que felizmente escapava aos outros. Ele receava o triunfo de um homem que física e intelectualmente lhe era superior, que além disso gozava naquela ocasião a grande vantagem de dominar a atenção pública, que era o urso da aldeia, o acontecimento do dia, o homem da situação. Tudo conspirava para derrubar a última esperança de Soares, que era a esperança de ver morrer a moça isenta de todo o vínculo conjugal. O infeliz namorado tinha o cestro, aliás comum, de querer ver quebrada ou inútil a taça que ele não podia levar aos lábios. Cresceu, porém, seu receio quando, escondido no taquaral de que falei acima para ver passar Isabel, como costumava fazer muitas vezes, descobriu a pessoa de Camilo na comitiva. Não pôde reter uma exclamação de surpresa e chegou a dar um passo na direção da estrada. Deteve-se a tempo. Os cavaleiros, como vimos, passaram adiante, deixando o ocioso pretendente a jurar dos céus e a terra que tomaria desforra do seu atrevido rival se o fosse. Não era rival, bem sabemos. O coração de Camilo guardava ainda fresca a memória de Artemisa Moscovita, cujas lágrimas, apesar da distância, o rapaz sentia que eram ardentes e aflitivas. Para quem poderia convencer a Leandro Soares que o elegante moço da Europa, que lhe chamava atenção, não ficaria enamorado da esquiva goiana? Isabel, entretanto, apenas vir o infeliz pretendente, deteve o cavalo e estendeu-lhe afetuosamente a mão. Um adorável sorriso acompanhou esse movimento. Não era bastante para dissipar as dúvidas ao pobre moço, diversa, porém, a impressão de Camilo. Amava-o, ou é uma grande velaca, pensou ele. Casualmente, e pela primeira vez, olhava Isabel para o filho do comendador. Perspicácia ou adivinhação leu-lhe o rosto com esse pensamento oculto. Franziu levemente a testa com uma expressão tão viva e de estranheza que o médico ficou perplexo e não pôde deixar de acrescentar, já então com os lábios a meia voz, falando para si: ou fala com o diabo. Talvez, murmurou a moça, com os olhos fitos no chão. Isso foi dito assim, sem que os outros dois percebessem. Camilo não podia desviar os olhos da formosa Isabel,
meio espantado, meio curioso. Depois da palavra murmurada por ela, em tão singulares condições, Soares olhava para Camilo com a mesma ternura com que um gavião espreita uma pomba. Isabel brincava com o chicotinho. Dona Gertrudes, que temia perder a missa do padre Maciel e receber um reparo amigável do marido, deu voz à marcha e a comitiva seguiu imediatamente. E este foi o capítulo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal para você receber os próximos capítulos.